Fala galera, então mais uma aulinha. Hoje nós vamos estar abordando sobre deslocamento de equilíbrio, né? Explicando como é que a gente faz o cálculo da constante de equilíbrio, que é o princípio de Le Chatelier. Vamos falar sobre temperatura e efeito do catalisador nesse deslocamento. Então, o cálculo da constante de equilíbrio, como é que acontece? Ele é muito simples, galera. Olha só, eu tenho equação H2 mais I2 formou 2HI. Como é que calcula essa constante? Seja constante de concentração ou constante de pressão. Produto sobre reagente. Então, nessa nossa equaçãozinha ficaria como? HI, concentração de HI elevado a 2, porque na estequiometria eu tenho 2 mols aqui, dividido por concentração de H2 vezes a concentração de I2. Galera, constante de equilíbrio a gente calcula com gases. Não podemos esquecer disso, tá? Não se calcula com aquoso, com líquido ou sólido, beleza? Então, relembrando alguns conceitos, né? As velocidades da reação direta V1 e da reação inversa V2 são iguais. Todo equilíbrio químico é um equilíbrio dinâmico. Externamente, tem-se a impressão de que tudo cessa, mas isso não acontece, porque no mesmo momento que eu estou formando HI, eu estou gerando também H2 e 2. Isso é uma constante, beleza? Então, nos efeitos da temperatura, consideramos o mesmo equilíbrio, né? Então, olha só, N2 mais 3H2 formou 2NH3 com ΔH de menos 92,2. O sentido direto da reação é exotérmico, ou seja, liberação de calor. Logo, o sentido inverso será endotérmico, ou seja, absorverá calor. O que aconteceria se adicionássemos calor ao sistema? A reação endotérmica para a esquerda consumirá parte do calor adicionado para produzir mais N2 e I2 e H2, perdão, a partir de NH3. Desta maneira, a temperatura aumentará, mesmo que o esperado. Em temperaturas mais elevadas, as concentrações no equilíbrio de N2 e H2 são maiores e a de NH3 menores. Se diminuirmos a temperatura, provocará o efeito contrário, já que favorecerá a reação exotérmica. Será produzido calor para compensar parcialmente o que foi retirado do sistema. Então, deslocamento vai para a direita. Então, observação. Elevar ou diminuir a temperatura de um sistema afetará o equilíbrio por alterar o valor da constante de equilíbrio, seja Kc ou Kp, que depende da temperatura do sistema. Então, olha aí, né? Um efeito no caso de cor. O efeito da temperatura, né? Um resuminho, aumentou-se a temperatura, então houve um aquecimento do sistema, o deslocamento do equilíbrio no sentido da reação endotérmica, que absorve calor. Diminuiu-se a temperatura, houve um resfriamento do sistema, então o deslocamento do equilíbrio será no sentido da reação exotérmica, ou seja, que libera calor. Com o catalisador, o que acontece? São substâncias que alteram a velocidade das reações. Como eles atuam? Eles alteram o caminho da reação, fornecendo um caminho alternativo mais fácil de ser alcançado. Então, olha só, sem catalisador, olha como é que ficaria. Com catalisador, ficaria dessa maneira, né? O efeito de adição do catalisador, como afeta o estado de equilíbrio? Com o catalisador, aumenta igualmente a velocidade das reações, tanto direta quanto inversa, já que produz a mesma diminuição da energia de ativação das duas reações. Ele não altera o estado de equilíbrio, só a velocidade com que o equilíbrio é atingido da mesma forma. Não devemos esperar obter mais produtos em uma reação catalisada. Então, resuminho das regras básicas referente ao uso de catalisadores: não são criados de reações, permanecem inalterados ao final da reação,
agem em pequenas quantidades em relação ao sistema e não alteram o estado de equilíbrio. Então, marrom e incolor, né? NO2 seria marrom, N2O4 ficaria incolor e o catalisador para decomposição de H2, né? Dadas reações exotérmicas, 2H2O2, formou-se 2H2O mais O2, a alteração que favorece a formação dos produtos é a elevação da pressão, galera. Quando eu aumento pressão, os produtos se formam mais rapidamente. O deslocamento vai para a direita, tá? Temos a reação. A constante de equilíbrio desta reação Kp é expressa como segue. Olha como é que fica, ó. Kp, produto CO, porque ele é um gás elevado a 2, dividido por CO2, que é outro gás. Carbono, por ser sólido, não entra no cálculo de Kp, tá? Da constante. Qual o efeito sobre o equilíbrio quando se adiciona carbono sólido, se aumenta a temperatura, se introduz um catalisador? Vamos ver como é que isso aí acontece? Quando se adiciona um carbono sólido, a adição de carbono sólido não altera o equilíbrio, pois sendo um sólido, sua concentração pode ser considerada constante. Quando aumenta a temperatura, então, aumentou-se a temperatura, o equilíbrio de deslocamento ocorre para a direita, pois o aumento da temperatura favorece a reação endotérmica. E a reação endotérmica, olha aqui o sinalzinho, ó, do ΔH, positivo, né? Quando se introduz um catalisador, a adição de catalisador não desloca o equilíbrio. Lembra? Catalisador só acelera a velocidade da reação. Ele não participa do equilíbrio. Então, galerinha, bons estudos e fiquem com Deus.